A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Romanos capítulo 5. Vamos fazer a nossa oração pelo Espírito Santo que venha falar com cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, entramos na Tua presença, Espírito Santo. Oh, meu Pai, que haja salvação da alma, que aquele que veio aqui buscando água viva para beber, meu Pai, que saia daqui não com sede, mas sim cheio de vida, cheio de esperança, meu Pai. Que aquele que esteja oprimindo a cada um aqui presente, meu Pai, caia por terra, no nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Então, em Romanos capítulo 5, fala assim, a partir do versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela abundância de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a sua graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, Deus nos fala de que, assim como quando Adão e Eva pecaram, certo? Assim como Adão, lá no Jardim de Éden, pecou, e automaticamente quando pecou, toda a humanidade teve que pagar, até os dias de hoje, esse pecado. Então também fala que também o que Jesus Cristo fez na cruz faz com que todo aquele que aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, já tudo se faz novo na sua vida. Todos esses pecados Jesus Cristo levou na cruz, toda a maldição Jesus Cristo levou na cruz. Então, a partir do momento em que nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente e Salvador, andamos nos seus caminhos, obedecemos a sua palavra, tudo se faz novo na nossa vida. Já não somos condenados pelo pecado que foi cometido lá atrás, tanto por Adão e Eva como os nossos pecados. Mas se nós temos que entender que, vindo a Cristo, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos coloca uma veste nova para que possamos andar na vida eterna, para que possamos andar a rumo da vida eterna, para que nessa vida e não façamos e de acordo às nossas vontades, mas sim façamos as obras de acordo às obras do Espírito, desse novo Espírito que nos deu Deus. Então, desculpa, temos que entender que o pecado abundou sobre o mundo a partir do momento em que Adão pecou. Nós já estamos já marcados, a partir desse momento fomos marcados por esse pecado, pela desobediência do homem. Porque cada vez que o homem desobedece a Deus, o homem já está em pecado. Cada vez que o homem desobedece a Deus, o homem tem que entender que o pecado é a única coisa que faz com que haja uma desligação entre o homem e Deus. A única coisa que pode separar o homem e Deus é o pecado. Mas, como também o pecado abundou, também sobreabundou a graça. E quando é que sobreabundou a graça? A partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós. A partir do momento que nós entendamos que não foi qualquer coisa que Jesus fez na cruz, que não foi um conto de fada, que não foi como eu posso dizer, uma passagem bíblica e já está. Jesus Cristo não está na cruz. Jesus Cristo não continuou a pregar na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele, subindo aos céus, Ele nos mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar no dia das nossas aflições, das nossas lutas. É por isso que às vezes temos lutas e perguntamos assim, eu nem sei como. De repente, não? Depois de passar a luta, falamos assim. Ou dentro da luta, falamos assim, eu nem sei como eu posso aguentar isso. Eu nem sei como suportar isso. Eu nem sei como sair viva disso. Porque é o Espírito Santo a consolar. É o Espírito Santo a dar ajuda. É o Espírito Santo a dar esse suporte que só Ele pode dar. Porque o homem, sem Deus, não aguenta. Mesmo sendo pecadores, se Deus não estivesse aí, em muitas áreas da nossa vida, nós não tivéssemos de aguentar muitas lutas, muitas tribulações que já tivemos lá atrás, ou estamos a passar agora. Então, temos que entender que o pecado nos condena. Coisas erradas que fizemos lá atrás continuam a nos condenar. Mas nós temos que entender que nós, a partir do momento que colocamos a Cristo em primeiro lugar, Ele nos limpa. Ele restaura, Ele faz tudo novo. Então não vamos estar presos nos pecados que cometemos lá atrás. Não vamos estar presos em pensamentos negativos, pensamentos de derrota, ou coisas que talvez ainda não superamos, porque temos o Espírito Santo para que venha nos libertar de tudo aquilo que nos faz oprimir, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos faz estar como dentro de um cautiveiro, dentro de uma prisão, dentro de uma bola aí, parece que
tudo aquilo que venha para pressionar a nossa alma, não nos deixa avançar. Nós mesmos, muitas vezes, porque a maior batalha que temos é com a nossa mente. Às vezes pensamos que a maior batalha que temos é com pessoas, com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão pensar de nós, isso mais o outro. Ou simplesmente da pessoa que nos está a perturbar, das pessoas que nos estão a fazer a guerra. Mas a nossa maior batalha é com a nossa mente. Porque às vezes Deus fala assim, tu és vencedor, eu te fiz para ser cabeça, não cauda. E nós vamos lá e ficamos a pensar que nós somos miseráveis, que nós somos inúteis, que nós não servimos, que esse tipo de trabalho não é para mim porque eu não tenho tanta sabedoria. Então, nós mesmos nos colocamos para baixo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Na sua palavra diz que nos deu o espírito de valentia, esperança e fé. Então nós não podemos estar focados só nos problemas, mas sim entender que o que é que Deus pensa de mim? Perguntar ao nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, o que é que Deus pensa de mim? Faz-me ver assim como Deus me vê. Faz-me ter essa expectativa, essa esperança, essa fé, assim como Deus quer que eu veja. Não como eu me vejo. Porque nós, de acordo com as circunstâncias, nos vemos como derrotados. Nos vemos como pessoas que não têm valor. Como pessoas que não podem avançar, não podem progressar, não podem ter um avanço na vida. Porque já estamos acostumados ao fracasso. E já damos como é que eu posso dizer? Já damos por feito, não? Que o fracasso é a nossa morada, que o fracasso é a nossa estância, que aí é onde tem que ser a nossa paragem. Então não vemos mais além. E muitas vezes pensamos que Deus não quer fazer, mas não é porque Deus não quer fazer, é que nós já estamos cauterizados, já estamos acostumados com uma mente de fracassado. E falamos, Deus não quer fazer. Sabendo que Deus está a dizer, ser valente, ser forte, levanta. Porque Deus, assim como fez também com os seus profetas lá na antiguidade, Deus faz com que nos dá essa comida espiritual para que tenhamos força, que é a sua palavra, para que tenhamos força, para que nos levantemos forte e seguir a caminhada. Nós não podemos ser fracos. Cada momento que vem uma tribulação, não. Vamos sentir sentimentos porque nós não somos de ferro. Vamos sentir decepções, vamos sentir, às vezes, com vontade de chorar, não tristeza, tudo isso vamos sentir porque somos humanos, temos emoções, temos sentimentos. Mas a diferença é que quando vemos que, algum sentimento nos vai levar para, como é que eu posso dizer, para a depressão, para a opressão da nossa alma, vamos falar, Espírito Santo, limpa o meu coração, Espírito Santo, me levanta, me restaura. Não é ficar lá no fundo do poço, chorando, me engano. Porque vamos nos cansar, vamos nos sentir frustrados. Então, aqui, se Jesus Cristo, porque no versículo 21 fala assim, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós podemos ver que se o pecado reinou a morte, se o pecado fez com que a nossa vida estivesse em trevas, fez com que, talvez agora mesmo, estemos a sentir-nos fracassados, estamos a sentir que nossa vida não tem sentido e que tudo para nós é mais difícil, temos que entender que também, com Jesus Cristo, podemos sentir a graça, podemos sentir que podemos renascer e na justiça, podemos renascer e na vida eterna, podemos renascer com tudo aquilo que Jesus Cristo veio para nos dar. Então, a nossa escolha é saber qual caminho queremos seguir. Queremos seguir vivendo como fracassados? Só porque já fizemos erros lá atrás? Só porque já fizemos muitos pecados que às vezes pensamos que não tem perdão? Ou decidimos viver na graça de Jesus Cristo? Porque não é porque merecemos, não. É porque Ele nos deu essa graça. Ele teve misericórdia de nós, mandando o seu único Filho para nos tirar do pecado, para nos dar uma nova vida. E agora, que Ele nos dá essa nova vida em Cristo Jesus, dando o seu Espírito Santo. Porque é assim, aquele que é de Deus, faz a vontade de Deus. Não vale a pena dizer, não, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, já está. Não. Aquele que é de Deus, agrada a Deus. Porque nós sabemos que nenhum pai se agrada dando ao filho coisas, sabendo que o filho é mal educado, sabendo que o filho é desobediente, é rebelde. Nenhum pai tem prazer em dar alguma coisa para esse filho, mas sabemos que aquele que é filho obedece, porque faz com que dentro do coração do pai sente-se alegre, sente-se com prazer de dar presentes para o filho, sente prazer de dar coisas para o filho, porque sabe que esse filho é um filho obediente, é um filho que dá alegria para o pai.
Então nós vamos estar sempre, Deus é o Pai, se Deus é comigo, quem é contra mim? Deus vai fazer isso. Sim, sim, sim. Mas Deus é justo. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus é puro. Nós não vamos nunca chegar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo. Mas nós temos que entender que a partir do momento que nós vimos aí a Cristo, aos pés de Jesus, tudo se faz novo. Tudo se faz novo na nossa vida. Então, o primeiro passo é obedecer a palavra de Deus. Mas, Sara, eu não conheço muito a palavra de Deus. Vamos obedecer aquilo que já conhecemos. E Jesus Cristo vai dando palavras. Cada dia vamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Para ver a manifestação de Deus na nossa vida, primeiro temos que ser filhos obedientes. Porque nós não podemos pretender viver, por exemplo, estamos a fazer maldades, tendo oportunidade de andar no caminho bom, não podemos pretender que Deus também venha fazer bondade na nossa vida. Entende? Então nós temos que, mesmo que as nossas vontades não queiram nesse momento, mesmo que nosso coração tenha inclinação de fazer o que é errado, vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que agrada a Deus. Porque aí é onde vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Não pelo aquilo que nós somos, mas pelo aquilo que Ele nos transforma, que Ele nos pede para ser. Porque se nós vamos ser guiados por aquilo que nós somos, vamos estar sempre no pecado. Vamos estar sempre sendo guiados pelos nossos erros, pelo nosso fracasso, sendo fracasso de passado. Por quê? Porque o nosso coração quer fazer a sua vontade, o nosso coração quer ser guiado por aquilo que estamos a sentir. Se o outro me fez mal, eu vou fazer mal. Se o outro me fala mal de mim, eu também vou falar mal dele. Se o outro me julga, também eu vou julgar. Se o outro está a fazer isso para mim, para me destruir, eu também vou destruir. Mas Deus nos convida para fazer o contrário. Amar, orar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que sempre nos estão a fazer o mal. Porque aquele que obedece a Deus entende que quem o justifica é Deus. Aquele que obedece a Deus entende que quem vai lá e coloca as coisas no lugar é Deus. Então não está aí sempre, sabe o quê? Eu vim me justificar porque isto, mas o outro é mentira, é verdade. Não. Aquele que é de Deus, deixa que Deus justifica. Deus é o melhor advogado do mundo. É o melhor juiz do mundo. Então não vamos pensar, não, eu sou de Deus, mas eu estou aí tentando justificar as minhas coisas, tentando justificar para os outros o que eu sou, justificar para os outros a mentira e a calúnia que levantaram contra a minha vida. Nós temos que entender que não. Aquele que confia em Deus, deixa que Deus justifique a sua vida, deixa que Deus justifique aquilo que os outros estão a mentir, aquilo que os outros não acreditam. Porque quem é de Deus, quem obedece a Deus, sabe que o seu Deus não mente, que o seu Deus não falha. Então deixa de estar a tentar justificar as coisas porque esse falou mal de mim, porque esse falou que não é certo, porque aconteceu isso, aconteceu outro. Não. Deixa que seja Deus a justificar. Ele vai justificar de uma forma onde o outro que está aí a caluniar, a desprezar, a difamar, vai ficar também de boca aberta. Às vezes Deus até usa a boca de quem difamou para vir falar a verdade. Mas para isso tem que ter uma obediência. Para isso temos que obedecer a Deus. De nada serve falar eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, se nós não obedecemos. Porque aquele que é de Deus, ele entende que ele não pode viver segundo as suas vontades, mas sim segundo o Espírito de Deus, segundo o que o Espírito ele vai direcionando. Tudo aquilo que nós fazemos na carne, ou seja, nas nossas vontades, não agrada a Deus. Tudo aquilo que nosso coração quer fazer, não agrada a Deus. Dificilmente o que o nosso coração quer, dificilmente vai agradar a Deus. Dificilmente. Porque o nosso coração está conectado com esse mundo. Mas o nosso espírito tem que estar conectado com as coisas de Deus. Para que quando Deus fala na sua palavra, isso mais o outro, nós possamos estar conectados e fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Porque às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de largar tudo. Às vezes dá vontade de querer gritar, de querer responder com a mesma moeda. Dá vontade de chorar. Dá vontade de dizer umas poucas boas para determinadas pessoas. Dá vontade de dizer assim, olha, eu largo tudo, eu deixo tudo, eu não quero mais saber de nada. Dá vontade de sumir desse mundo. Dá vontade de dar cabo da vida. Dá vontade de outra vez entrar nos vícios que Deus já nos tirou. Mas onde abundou o pecado, onde abunda a morte, onde abunda tudo aquilo que é para oprimir nossa alma,
também sobreabunda a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Porque Ele nos ama. E o que Jesus Cristo mais quer é restaurar a nossa alma. Então, se nós, por vezes, nos focamos tanto em pensar em coisas más, em fazer o que é errado, por que também não vamos nos focar em fazer o que é bom? Que é o que nos vai trazer vida. Porque às vezes focamos tanto naquilo que é errado, naquilo que é mau, naquilo que está fracassado na nossa vida, que não paramos para pensar e ver aquilo que é de bom na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando começamos a ser gratos e começamos a agradecer a Deus por aquilo que já temos, Ele vem e multiplica. Aqui no canal há uma série onde fala, no meu canal não, há uma série onde fala o segredo da gratidão. Vai lá e começa a ver esses vídeos, o segredo da gratidão. E começamos a entender que não é só no momento bom, não é só na bonança, não, que devemos agradecer a Deus. Mas a chave está em agradecer a Deus no meio das lutas, no meio da tribulação, quando ninguém vê, quando todo mundo desiste de nós, quando todo mundo já nos dá como fracassados. Aí onde está a chave. O segredo está aí. Agradecer a Deus mesmo não vendo nada. Agradecer a Deus mesmo no fracasso. Agradecer a Deus mesmo estando com vontade de desistir, estando com vontade de deixar tudo pelo ar e ir embora. É aí onde está a chave, aí onde está o segredo. Porque Deus não precisa de bons cenários, Deus não precisa que estejamos estáveis para fazer milagres na nossa vida. Deus mesmo quer fazer milagres na nossa vida. Repara que na Bíblia, tudo aquilo que recebeu milagre foi quando tu estava assim, pior, quando tu estava praticamente morto, sem vida. E foi aí onde Jesus veio e dava vida. Onde Jesus vinha e ressuscitava. Vinha e dava libertação. Vinha e purificava, limpava. Vinha e fazia com que aqueles que não viam pudessem ver com seus próprios olhos. Aqueles que não ouviam pudessem agora poder ouvir. Mas porque nós às vezes pensamos que ouvimos, mas não estamos a ouvir. Estamos, como por exemplo, stand-by. Estamos aí, por exemplo, não, estou a ouvir. Uma coisa é ouvir, outra coisa é entender. Porque ouvir, todos podemos ouvir. Quantas vezes nós falamos, filho, vem aqui, filho, vem aqui. Ele já ouviu o que nós chamamos. Mas por que não vem? Porque ainda não entendeu. Não ouviu o seu entendimento, que tem que vir até o pai, ou até a mãe, para saber o que a mãe precisa, o que a mãe quer que ele faça. Então, por isso, muitas vezes, termina de castigo. Porque ouve, mas não entende. E muitas vezes vem ao pai, vem a mãe quando chama. E ouve. A mãe diz assim, tens que fazer isso, mais o outro. Se não fizer isso, mais o outro, sabes que vais estar de castigo. Sabes que vais ter uma punição. Sabes que vais ter alguma coisa que vai dar errado. Não? Ele ouviu, mas foi sem entender. Porque quando ele ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui. Não foi fazer suas vontades. E depois, quando algo dá errado, fala assim, e fica assim, tô assustado. E por que deu errado? Porque não entendeu. Ouviu, mas não entendeu. Porque aquele que ouve, ele entende. E quando entende, coloca em prática, então sabe que as coisas vão aí para um bom caminho. Então é a mesma coisa com Deus. Nós ouvimos o que Deus está a dizer. Não faça olho por olho, não vai pelo caminho da vingança, não vá por esse caminho errado de má vida, não entra na prostituição, não entra no mundo do tráfico, não faz isso, não faz o outro, cuida com a tua saúde, porque está a destruir a tua saúde, cuida disso do teu casamento, cuida isso, mais o outro, tal. Nós ouvimos e conhecemos a palavra de Deus, mas não entendemos, porque quando entendemos, colocamos em prática. Mas quando ouvimos, entra por aqui, sai por aqui. Mas quando ouvimos e abrimos nosso entendimento para entender que realmente é esse o bom caminho, aí já é outra coisa. Então não é que eu sei a palavra de Deus, eu sei que é isso, eu sei a vontade de Deus. Então porque nós não abrimos o nosso entendimento para colocar em prática? Porque eu quando entendo uma coisa, quer dizer então que eu estou a entender que isso é mau, isso é bom. Então aí já tenho opção.
Qual caminho eu quero seguir? Pela minha destruição? Ou pelo caminho onde vai me levar para a vida eterna? É só escolher. Porque assim, quando nós fazemos por exemplo, quando fazemos maldade, no princípio parece que estamos a ganhar. Lá no fim, é destruição na certa. Não tem como. É destruição na certa. Mas, quando estamos a fazer bondade, parece que estamos a perder no princípio. Até nos cansamos, nos frustramos e desanimamos e queremos largar tudo. Mas a vantagem é que começamos com tristeza, começamos com fracasso, começamos aí com derrotas, parecendo que é derrota, mas não é. Mas lá no fim, fazendo a bondade, vamos ter a bênção de Deus na certa. Porque Deus é justo. Mas fazendo bondade e maldade, no princípio tudo vai assim. Tudo vai vir em popa. Mas lá no fim, vai ser destruição na certa. Somos nós quem escolhemos. Mesmo fazendo bem agora, com sacrifício, vamos fazer, porque no final também vai ser bênção na certa. Deus é justo. E Ele diz que tudo aquilo que nós plantamos, vamos colher. Já nós decidimos se queremos plantar coisas podridas ou coisas que são sãs, coisas que vão nos trazer e avanços para a nossa vida. Entende? Então não vamos desprezar o que Jesus Cristo fez na cruz, mas sim abrir o nosso entendimento para poder fazer a vontade de Deus, para poder fazer com que aqueles que nos estão a perseguir, aqueles que nos estão a caluniar, desprezar, a pisar em cima de nós, vamos deixar nas mãos de Deus, que seja Jesus Cristo a fazer a sua vontade, que seja Jesus Cristo a vir trazer o que realmente cada um plantou. É assim. É assim. Com Deus é assim. Porque Ele é amor, Ele é bondade, Ele é fidelidade, Ele é justiça. Então vamos deixar que Ele venha fazer na nossa vida. Entender que aquele que é de Deus, aquele que realmente é filho de Deus, Ele deixa que Deus justifique a sua causa. Não está aí fazendo fofoca, críticas, murmurações, reclamando para que os outros venham e vejam o que está a passar. Não. Ele deixa que o seu Deus justifique. Então, pare de querer se justificar. Deixe que o teu Deus te justifique. E Ele vai justificar pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento te agradecemos por mais uma direção. Ó Espírito Santo, abre o nosso entendimento, que não sejamos só ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, meu Pai. Que nesse momento possamos entender que aqueles que são os Teus filhos de verdade obedecem. Aqueles que são os Teus filhos de verdade, meu Pai, entendem que só o Senhor os justifica, só o Senhor é o seu advogado e o justo juiz, meu Pai. Que nesse momento levanta o caído, levanta aquele que pensa que já não há mais solução para a sua vida, meu Pai. Venha trazer um ar fresco sobre a sua vida. Lança o fogo do Espírito Santo para queimar tudo aquilo que tem oprimido a sua alma, meu Pai. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a sua saúde seja restaurada, a sua vida financeira seja restaurada, meu Pai. A sua vida sentimental, todas as áreas da sua vida venham a ser restauradas, Espírito Santo. E que aquele que tenha sido de opressão na vida de cada um aqui presente, meu Pai, caia por terra no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que seja o Senhor, pela tua misericórdia e graça, meu Pai, abundando, sobreabundando sobre a nossa vida. E que possamos entender que tudo aquilo que aconteceu no passado são coisas passadas, que agora tudo aquilo que está em Cristo Jesus, agora tudo se faz novo, meu Pai. Renova a nossa mente, renova o nosso espírito. Faz que nesse momento, meu Pai, haja uma libertação espiritual, para que tudo aquilo que tenha sido de opressão caia por terra no nome de nosso Jesus Cristo, e que tudo se venha fazer novo. Em nome de nosso Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Espero que vocês possam abrir o vosso entendimento, assim como Deus abriu o meu, de não só ser ouvintes, mas sim praticantes, de não só reclamar que Deus não faz, não só reclamar da vida, mas sim entender que a partir do momento que colocamos em prática o que Deus nos ensina, é aí onde nós vamos ver a manifestação da sua mão sobre a nossa vida. Então, Deus vos abençoe. Vou deixar o louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais o teu relacionamento com Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe.